ou gostaria de começar com o uso da estrela. Vamos falar um bocado sobre qual é a razão de usarmos a estrela e qual é o significado destas 8 pontas, né? O que nós temos aqui que explicar é que toda e qualquer organização tem aquilo que nós chamamos logotipos, marca, que identifica a organização. Para nós tocoístas, a estrela serve como uma espécie de identidade para nos firmarmos na sociedade. Hoje em dia, todo mundo, quando vê a nossa insígnia, já sabe que esta insígnia pertence à Igreja de Nosso Senhor Jesus Cristo no mundo. Essa insígnia tem um significado. E é bom que se diga aqui. A insígnia que nós utilizávamos era uma insígnia de fundo vermelho na cor branca. Ou seja, esse fundo vermelho significava o sangue que foi derramado pelos tocoístas. Então, essa história você tem que entender para falar. Porque se você não saber da história, você não vai conseguir explicar. Ou seja, durante o surgimento do tocoísmo, houve martírio, houve perseguição, houve prisão, pessoas que foram arrastadas, pessoas que foram queimadas vivas, não é? Então, isto simbolizou um período negro que nós atravessamos depois da descida do Espírito Santo no ano de 1949. É por isso que a estrela que nós usávamos tinha um fundo vermelho, era uma estrela branca num fundo vermelho. Curiosamente, este foi um período que nós atravessamos, um período muito difícil que marcou a nossa história. No ano de 1900, este aqui é um livro também que eu escrevi, que está para ser lançado, e também eu abordo um bocado sobre essa questão, e também abordo sobre a questão muito problemática que é da personificação. Olha, este é um outro tema também. Mas não vamos falar disso hoje. Hoje não, senão não vamos falar. sair hoje daqui. Sim, não vamos sair hoje. Então, eu aqui também trago aqui algum esclarecimento relativamente a essa matéria que eu gostaria de buscar para tentar elucidar qual é o significado da própria estrela. Os tocoístas passaram a usar a estrela depois da descida do Espírito Santo, conforme eu me referi. Estamos a falar no ano de 1949. Mas depois houve um período em que a PIDE arrancou a estrela num dos irmãos que estava a usar. Então, em função disso, Sua Santidade disse, olha, vamos ficar um período que não vamos usar essa estrela. Mas lá à frente, nós usaremos uma outra estrela. Foi assim que nós vimos que há um período em que se verifica que os tocoístas deixaram de usar aquela estrela que na altura era uma estrela de pano, porque até foi um alfaiate que o fez, já não me lembro o nome, e elas foram todas feitas na casa de Sua Santidade Profeta Simão Gonçalves Tocco. Passado este período, volta-se a usar a estrela. E a estrela, ela muda de cor, porque depois de passar esse período de perseguição e esse período de dificuldade, então passa a ser uma estrela, no fundo, uma estrela branca, só que no fundo verde. Aí vem restaurar o quê? Já não é um período de perseguição, mas é um período de esperança. Então, é essa estrela que nós usamos até o dia de hoje. Qual é o significado de cada ponta, minha irmã Clementina? A primeira ponta, estamos a falar de vários reinos que existiram ao longo dos anos. O primeiro reino, e Sua Santidade escreve numa das epístolas, estamos a falar da carta de 27 de fevereiro de 1974. Ele escreve a explicar qual é o significado disso. A primeira ponta significa o poder que esteve com o primeiro império. Estamos a falar a Babilônia. Então, por desobediência, o que a Babilônia fez? Construiu uma torre.
Essa torre, depois já sabemos o que aconteceu, a Bíblia fala sobre ela, no livro de Gênesis capítulo 11, Deus distorce as nações e também dá novas línguas. Então, passando este período, surge uma outra nação com poder. Estamos a falar que é o Egito, que significa a segunda ponta da nossa estrela. O que o Egito fez? Passou num período de escravidão, martírio do povo. Estamos a falar que o povo hebreu foi escravizado mais de 400 anos no Egito. Então, o poder passa para uma outra nação. Estamos a falar a Roma. O que a Roma faz? Começa um processo de veneração, começa um processo de adoração a falsos deuses, conforme Romanos 1, capítulos 8 até 32. Então, o poder sai de Roma, vai para a França, como uma outra potência, que simboliza a quinta ponta. A França o que faz? Começam com guerras. Napoleão Bonaparte começa com um processo que quis reinar o mundo inteiro. Como consequência, Napoleão Bonaparte acaba por perder todo este poder que tinha. O poder passa para a Alemanha, que significa a sexta ponta da nossa estrela. A Alemanha o que faz? Adolf Hitler começa com o processo de perseguição aos judeus, não é? Adolf Hitler começa com perseguição, com processos de guerra, de conflitos. O poder sai da Alemanha e passa para a sétima ponta da nossa estrela, que significa a Inglaterra. A Inglaterra o que faz? Também começa com o processo de desobediência, começa com o processo de guerras. Então, a oitava ponta significa os Estados Unidos da América, que é atualmente a potência que nós temos. O que o profeta escreveu relativamente a essa questão? Eu vou ler. Ele diz assim: o mundo está julgando que se um dia Jeová Deus tirar a responsabilidade do mundo, as nações, vai nomear mais outra pessoa deste mundo para representar as nações. De modo algum. Finish. Eu digo-vos a minha verdade. Se um dia a América falhar, rebentará a própria guerra de Jeová Deus, que as nações todas vão lutar contra o Cordeiro. E essa guerra chamar-se-á Armagedon. Então, dá referência do Apocalipse, capítulo 16, versículo 14 até 16, e dá também Apocalipse 17 e 14. Depois da América, diz assim o santo profeta, o número 8 tornar-se-á 0. Ou seja, 9 fora é igual a 0. Então, quer dizer o seguinte, que terminando este período da América, o poder vai voltar para Cristo. Aí será o fim. É por isso que ele diz, finish, acabou, já não tem mais. Então, isso significa, é o significado da estrela que nós usamos. Essa estrela que nós usamos, a estrela significa luz. Ou seja, o continente africano estava mergulhado nas trevas, por isso a luz raiou no continente, o Espírito Santo desceu no ano de 1949, no sentido de levar a mensagem de Deus para aquelas nações que eram tidas como perdidas, obscuras, que estavam no obscurantismo por causa do pecado. Este é o real significado da estrela que nós usamos no nosso peito lado esquerdo. Essa estrela não tem nada a ver com a estrela de Vênus, essa estrela não tem nada a ver com a estrela de Star, esta estrela não tem nada a ver com a estrela de Lúcifer, conforme está sendo apregoado de forma errônea por quem não conhece a doutrina, quem não conhece a história da própria igreja.